Hoje a mensagem vai ser bem curta, já estou pregando, né? Mas lá em Marcos, capítulo 5, abra comigo, Marcos, capítulo 5. Depois nós estaremos orando pela vida de cada um dos irmãos. Capítulo 5 de Marcos. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 5, versículo 1. Acharam, irmãos? Amém. Glória a Deus. E chegaram a outra margem do mar, na província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços. E os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Irmãos, quero que os irmãos prestem bem atenção. Por favor, não andem. Prestem bem atenção na palavra. Eu terei que pregar brevemente, mas eu sei que a palavra de Deus, ela não pode sofrer obstrução, impedimento. Como eu acabei de dizer, ela processa conhecimento. Ela entra na mente, no coração, e ela transforma a vida de uma pessoa. Amém. Irmão, se eu fizer uma pergunta para você, eu quero que você responda. Eu vou abordar esse texto de uma maneira bem diferente das dezenas, não vou dizer centenas, mas das dezenas de vezes que eu já preguei sobre esse texto. Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é dinâmica, ela é poderosa. Certo? Mude, certa feita, pregou uma semana toda sobre o único versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cada dia ele pregava o mesmo versículo, e Deus falava de uma maneira diferente, e Deus arrebanhava a multidão com a pregação daquele pregador. Então a palavra de Deus, ela é gloriosa, a palavra de Deus é bendita. Esse texto eu já preguei dezenas de vezes, e eu acredito que a primeira vez que eu preguei sobre ele foi a maneira mais profunda que eu consegui pregar sobre esse texto. Mas hoje eu quero abordá-lo de uma maneira bem sucinta, bem breve, começando com a pergunta. Se eu perguntar para você se o mundo é um mundo de tragédias, o que você me responderia? O mundo é um mundo marcado por tragédias. Alguém responderia de pronto: sim, pastor, é óbvio que o mundo é envolto a tragédias. Nesse exato momento, alguma tragédia está acontecendo. O mundo tem marcas trágicas ou de tragédias das mais terríveis
mais absurdas e das mais tenebrosas, deprimentes que se possa ter. Porque não existem só tragédias físicas, existem tragédias morais, existem tragédias espirituais, existem tragédias físicas, existem tragédias das mais diferentes naturezas. E quando o homem sofre tragédias de guerra, tragédias físicas, mas o homem muitas vezes, a sociedade, o mundo, está envolto a tragédias, principalmente tragédias espirituais. A palavra de Deus diz que teve um ser, e esse ser, ele é matador, ele veio para matar. E a Bíblia diz que ele veio para isso. Ele veio para matar, para roubar e também para destruir. Por isso que a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque o diabo, ele veio para perpetrar, para colocar na humanidade toda sorte de tragédias espirituais e morais, principalmente. Embora ele promova também tragédias físicas, assassinatos, muitos acidentes que não são meramente acidentes, mas são por ingerências malignas. O World Trade Center, por exemplo, o World Trade Center que foi derribado, foi uma ação humana, foi uma tragédia, mas com absoluta certeza foi por ação de entidades demoníacas, trabalhando na mente de homens réprobos, homens desprezíveis, homens que adoram um Deus que não existe, um Deus que teve data de nascimento, um Deus que nasceu no século V, homens que não amaram as suas próprias vidas e acreditaram no tentador, no diabo, que é mentiroso, de que se eles pegassem o avião e lançassem sobre as torres, e eles morressem por aquele Deus, imediatamente eles estariam num paraíso onde eles teriam 70 virgens à disposição deles. Ou seja, homens sendo tragicamente destruídos pelo tentador, pelo diabo. Mas uma coisa interessante quando nós vemos na palavra de Deus, que Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E quando Jesus interceptou a minha vida, interceptou a sua vida, quando ele intercepta a vida humana, ele intercepta a vida para mudar. Aleluia. Ele muda o casamento, ele muda o coração, ele muda a alma, ele muda a mente do jovem. Ele dá esperança, ele dá ânimo, ele dá sabor na vida, ele dá desejo de viver, ele dá esperança para aquele que não tem esperança, ele dá vida eterna. Glória a Deus. E lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, tem um ensinamento ali tão lindo, dizendo que Jesus, ele se fez sangue, ele se fez carne, ele se manifestou em carne, justamente para destruir aquele que tinha o império da morte. E o texto diz: aquele que tinha o império da morte era o diabo, e Jesus se manifestou em carne para desfazer aquele, para destruir e para vencer aquele que tinha o império da morte, ou seja, o diabo. E as pessoas viviam aterrorizadas pela morte, porque o matador estava presente. As pessoas estavam aterrorizadas, e esse terror é terrível, e esse terror é devido. Esse terror é razoável, esse terror é terrível, porque não se tratava apenas de uma morte física só, mas também da morte espiritual, perdição eterna. E por isso o Filho de Deus se manifestou em sangue, ele se fez carne, ele manifestou-se em glória, ele se manifestou em carne, ele se manifestou no corpo humano, na semelhança do corpo humano, diz a palavra de Deus. Ele participou da nossa natureza humana, está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ele participou da natureza humana, para ser semelhantes a nós.
e no corpo dele, no seu corpo humano, ele pudesse então desfazer e destruir o diabo. Aleluia. E Jesus executou isso cabalmente na cruz do Calvário. Ele venceu ao tentador, ele venceu. É por isso que ele pode libertar uma pessoa. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que ele pode, ele tem poder para libertar. Irmãos, nós como servos de Deus, nós temos que viver uma vida de alguém verdadeiramente liberto, para que o mundo saiba que o Evangelho é eficaz. Aleluia. Nós não podemos ser religiosos apenas, embora nós sejamos religiosos, mas nós não podemos ser apenas religiosos, nós não podemos ser pessoas farisaicas, jamais, como os fariseus, que eram religiosos, mas não eram verdadeiros adoradores. Nós precisamos viver uma vida tal, cada um de nós verdadeiramente liberto de todas essas tragédias, porque Jesus nos libertou delas, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém? A tragédia da morte, Jesus não te libertou? Aleluia. A tragédia do medo, Jesus não te libertou? Aleluia. A tragédia dos vícios, Jesus não te libertou? Aleluia. A tragédia do medo, Jesus não te libertou? Aleluia. Jesus nos tirou do império das trevas, Glória nos a Deus. transportou para o reino do Filho do seu amor, diz a Aleluia. palavra de Deus. Glória Nós a fomos Deus. libertos. Amém. Nós temos que viver de tal maneira que o mundo saiba que o Evangelho é eficaz. Aleluia. O Evangelho funciona. Eu fico pasmo em ver hoje em dia muitas conversões sem transformação, muitas pessoas que, entre aspas, se convertem, mas não mudam de vida. Ainda parece que tem marcas trágicas na vida. E Deus quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Amém. Amém, irmãos? Glória a A Deus. vida que Deus dá para o crente é uma vida abundante. Deus não promete riqueza para ninguém. Deus não promete nesse mundo riquezas materiais, mas Deus prometeu vida abundante. Amém. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. E quando uma pessoa é aliviada, ela passa a ter marca desse alívio, porque a vida dela vai resplandecer que ela foi aliviada por Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Nós temos aqui nesse texto, eu disse que seria rápido, nós vemos esse texto começando pelo final, nós vemos que um homem estava marcado por uma tragédia. Uma tragédia que um texto que na minha leitura, na minha análise, é o texto mais triste do Novo Testamento. Isso é opinião minha, do texto. Porque um homem criado à imagem e semelhança de Deus estava com uma legião de demônios. Você imagine um homem tomado por demônios, carregado por bichos, carregado por demônios, totalmente dominado por demônios. Esse homem, ele morava nos sepulcros, ele andava nu, o texto diz. Isso é uma tragédia, não é, irmãos? Você imagina quem poderia libertar? Você para pensar, se Jesus não tivesse nascido naquela época, se Jesus não tivesse ido para Gadara, para a terra dos Gadarenos, se Jesus tivesse nascido um século depois, enfim, aquele homem teria morrido nessa situação. Jesus chegou naquele momento para salvar aquela alma, Glória a Deus. para transformar aquela tragédia em bênção, em vida com Aleluia. abundância. Por isso que ele veio para desfazer aquele que tinha o império da morte, que era o diabo. Ele veio para vencer o que tinha o império da morte, e quem tinha o império da morte era o diabo. E a Bíblia diz que ele desfez, ele venceu aquele que tem o império da morte. Jesus já venceu, porque o diabo cativava não no sentido de atrair, ele nos mantinha em cativeiro. O diabo nos prendia por causa da morte, mas Jesus venceu a morte. E como Jesus venceu a morte, o diabo não tem acesso nele. Glória a Deus. É por isso que na nossa nova vida o diabo não tem acesso. Porque Aleluia. nós somos novas criaturas em Cristo Glória a Jesus, Deus. aleluia. O nosso nome está escrito no livro da vida, aleluia. Aleluia, o nosso velho homem morreu, mas o nosso novo homem nasceu para a glória de Deus. E nós estamos crescendo de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Nós vamos caminhando até o dia maravilhoso que nós estaremos para sempre com Ele.
Irmãos, esse homem estava marcado por uma tragédia. Eu diria que é uma tragédia familiar, porque ele não tinha convívio familiar. Não sei se ele era casado, se ele era solteiro, isso não fala. Mas definitivamente ele não podia viver em família, certo? Se ele tivesse uma família, a família tinha perdido ele. Ele perdeu a família perdeu ele. Seja a família pais ou família esposa, filhos. Ele perdeu, porque ele vivia nos sepulcros. A Bíblia diz que ele não tinha domínio próprio. Ele era violento. A palavra de Deus diz que amarravam ele e ele transformava aquelas correntes em migalhas quando o demônio manifestava nele. Irmãos, isso é uma tragédia, não é? Que tragédia! Para mim é o texto mais deprimente do Novo Testamento, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e aqui a gente vê a imagem e semelhança de Deus nisso. Aqui na verdade a gente está vendo o que? Imagem e semelhança do demônio, porque um homem sem convívio social, um homem violento, um homem que anda dioturnamente, a Bíblia diz, dioturnamente, andava pelos sepulcros, nu, ninguém podia amansá-lo, e além do mais, ele mutilava o seu próprio corpo, ele com capo se feria. Isso é imagem e semelhança de Deus? Irmãos, como é triste ver famílias que têm marcas do diabo, como é triste ver casamentos que têm marcas do diabo, como é triste ver jovens que têm marcas do diabo, como é triste ver pessoas nas ruas e outros ambientes em que as pessoas têm marcas do pecado. As pessoas carregam um fardo terrível de opressão, ou de indução, ou de sedução, ou até mesmo de possessão. São as dimensões das ações malignas. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso. Indução, sedução, possessão, as dimensões das ações do inimigo. E esse homem aqui, ele estava na dimensão da possessão, ele era possesso. Mas Jesus veio para libertar os cativos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. E é interessante que o texto diz que esse homem agora, depois que Jesus libertou ele estava, olha só as características dele, que eu li aqui no versículo 15, ele estava assentado. Amém, irmãos? Estão comigo aqui, ó? Ele estava assentado, não estava mais inquieto, perambulando, correndo para cá, fugindo pelos montes. Não, ele estava assentado. E ele não estava só assentado, ele estava também vestido. Amém? O texto diz vestido. Antes ele estava nu. Jesus faz assim, ele aquieta o coração da pessoa e faz a pessoa aquietar e assentar-se. E Jesus dá vestes para a pessoa, aleluia. Jesus tira a vergonha da nudez e dá vestes de justiça para o pecador. Jesus é maravilhoso, glorioso e bendito, aleluia. E a palavra de Deus diz que ele estava em perfeito juízo, diz o texto, perfeito juízo. Ou seja, antes ele estava fora de si, violento, mutilava a si mesmo. E tem mais. E a palavra de Deus diz também aqui, que além dessas três características, ele estava agora com uma característica que é a própria daqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Ele estava desejoso de seguir Jesus pelo caminho. Quando uma pessoa tem um encontro real com Jesus, ela passa a ter desejo de Deus. Quando uma pessoa tem um encontro pessoal com Jesus, a pessoa tem desejo de culto, a pessoa tem desejo da igreja, a pessoa tem desejo de estar na casa de Deus. Estar na casa de Deus para a pessoa não é um peso, mas é um prazer. Ela não vê a hora de estar na casa de Deus. Ela tem o desejo de seguir Jesus pelo caminho, de aprender com Ele, caminhar na presença dEle. A palavra de Deus diz que Ele rogou para que Jesus deixasse ele segui-lo. Jesus disse: não, volta para os seus, volta lá para os seus parentes, volta lá para a sua cidade e anuncia-lhes quão grandes coisas Deus fez por ti e como Deus teve misericórdia de ti. Mas a verdade é que ele estava desejoso. E eu posso até dizer que de fato ele seguiu Jesus, não fisicamente, né? Porque ele era estrangeiro, ele não era judeu. Então Jesus estava ainda formando o corpo de apóstolos. Então ele não poderia ser um discípulo primeiro ou primário de Jesus no sentido de ser um apóstolo. Mas espiritualmente falando, ele seguiu Jesus, porque ele voltou para Decápolis, ele anunciou lá a obra de Deus, como Deus teve misericórdia dele, como Deus salvou a vida dele.
Então nós vemos nisso um homem assentado, um homem vestido, um homem em perfeito juízo e um homem desejoso de seguir Jesus pelo caminho. Glória a Deus. E eu Aleluia. quero dizer uma coisa para você: enquanto uma alma é inquieta, tem almas que são como andorinhas, são inquietas. Enquanto uma alma não estiver assentada, não estiver vestida realmente com a justiça de Cristo, porque a palavra de Deus fala muito sobre vestes, amém, irmãos? Agora levando para o campo espiritual mesmo. Aqui é literal, o homem estava vestido com roupa depois de ser liberto. Mas trazendo para o lado espiritual, a palavra de Deus diz que se o homem, se a mulher não tiver um encontro com Jesus, não for regenerado por Ele, transformado por Ele, quando chegar diante de Deus lá na eternidade, a pessoa vai chegar nua. O que significa isso? Vai chegar sem justiça. E chegando sem justiça, a pessoa será lançada fora, será condenada. Agora a palavra de Deus diz que Deus nos deu vestes brancas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aconselho-te, Jesus disse para a igreja, aconselho-te, para a igreja da Laodiceia, que compres, né, entre outras coisas, óleo, né, para ungir os teus olhos, colírio, né, ouro provado no fogo e vestes brancas. Amém? Deus oferece vestes brancas. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje em dia existe um espírito no meio evangélico, se chama, pode pesquisar isso, eu estou falando de cadeia, eu sei de cadeia, com cátedra, com autoridade que estou falando. Existe um pensamento no meio evangélico hoje que é o pensamento da desconstrução, quebrar paradigmas. Tudo que é paradigma, vamos quebrar. Como se paradigma, o que é paradigma? Paradigma, pastor. Paradigma é padrão de pensamento. Paradigma é um padrão de pensamento. Amém? Por exemplo, o crente tem que ser diferente do ímpio. Amém? Amém. Tem que ser ou não tem? Amém. Esse é um paradigma. Isso vai mudar alguma vez? Nunca. O crente sempre terá que ser diferente. Amém? Amém. Um outro paradigma: o homem é diferente da mulher. Ok? Óbvio. Se não for assim, né? Paradigma, padrões de pensamento. Padrões. Mas tem a ideia da desconstrução. Então tem alguns lugares que a pessoa vai batizar, não batiza mais de branco, que tem que quebrar os paradigmas. Tudo que é padrão que os homens criaram, o homem foi criando padrão, a gente vai quebrando. Então vou batizar de preto. Só que em toda a escritura, a palavra de Deus remete às vestes brancas ao sentido simbólico da purificação. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E é o que está escrito na palavra. É um paradigma, é um padrão de pensamento bíblico. Amém? Jesus disse, ele não disse: aconselho que compres vestes limpas, para que cubras a vergonha da tua nudez. Vestes brancas, para que cubras a vergonha da tua nudez. Deus estabeleceu como símbolo da pureza. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eles querem quebrar paradigmas, quebrar padrões, para mostrar que eles estão mais adequados ao mundo. Como diz um pregador lá em São Paulo, que hoje grande parte das pregações tem como objetivo tornar Deus um pouco mais agradável no mundo. Porque se for pregar Deus à moda bíblica, aí fica mais difícil. Então você tem que pregar um Deus mais acessível, um Deus mais fácil, como se Deus tivesse mudança ou sombra de variação. Deus não muda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus não muda. Há aqueles que até dizem assim: olha, tem dois deuses na Bíblia. Tem o Deus do Antigo Testamento e tem o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era um Deus bravo, irado, mexia com ele, era fogo. Coré lá se rebelou contra Moisés, pronto, a terra abriu, engoliu eles vivos. Eles foram engolidos para dentro do ar, para dentro do inferno, vivos. Lógico, morreram ali naquela hora, mas já foram direto, né? Mas o Deus do Novo Testamento não. O Deus do Novo Testamento é um Deus assim, cujo defeito é o amor. Ele é tão bom que mesmo que você não queira ir para o céu, ele vai te levar para o céu.
Aí não quero para o céu. Não, você vai para o céu porque eu sou amor. Eu sou amor. Meu defeito é amor. Irmãos, a verdade é, e eu pergunto para você, mas não vou falar da verdade primeiro, vou perguntar para você qual que é a verdade. Qual que é a verdade? O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Não. O que você acha? Não, Deus não muda. Amém? Amém. Deus é imutável. E é no Novo Testamento que está escrito que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus fala isso. E que Deus é fogo consumidor. E lá em Hebreus capítulo 10 diz assim: se lá na lei de Moisés a pessoa morria sem misericórdia a pessoa morria, lá, pelo testemunho de quem? De 2 ou 3 pessoas. Se juntasse 2 ou 3 pessoas para testemunhar contra a pessoa morria sem misericórdia. E olha que podia existir, como houve tiveram várias situações em que as testemunhas eram falsas. Eles se propunham lá, eles faziam lá um combinado, tá? Para mentindo falar da pessoa, a pessoa morria mesmo assim. E Hebreus fala isso, que pelo testemunho de 2 ou mais pessoas, de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa morre sem misericórdia, sem piedade. E daí ele faz uma pergunta: de quanto maior castigo julgais vós, será merecedor, será digno aquele que profanar o sangue de Cristo, aquele que pisar o sangue do Cordeiro. Ai daquele que pecar contra a graça, porque quem pecava, desculpa, irmão, travou um pouquinho aqui, mas aqueles que pecavam contra a lei morriam sem misericórdia. De quanto maior juízo serão merecedores aqueles que calcarem aos pés o sangue de Cristo. A verdade é o seguinte, irmão: Jesus é para nós abraçarmos, é para nós reverenciarmos, é para nós adorarmos, é para nós prostrarmos diante dele e dizer assim: Senhor, eu quero todos os teus paradigmas. Tu és o meu padrão, aleluia. Tu és o meu modelo, tu és o meu Deus, tu és o meu paradigma, aleluia. E o Senhor não muda. E aonde está o glória a Deus? Deu glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Porque dependendo aonde está a sua mente, você nem sente a palavra que está chegando nos teus ouvidos, mas deixa Deus falar no seu coração. Amém? Glória a Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmíssimo Deus do Novo Testamento, só que a quem muito foi dado, muito será requerido. Para eles foi dada a lei, e a lei é inferior à graça, ou é superior à graça? A lei é superior, a lei é inferior à graça. Então, se a lei já exigia tais punições, já era severa na sua exigência, de maior exigência é a graça. E às vezes a pessoa fala assim: mas hoje nós estamos na época da graça. Irmãos, o mundo não está na graça, o mundo está no pecado. Quem está na graça são os crentes. Aleluia. Aleluia. Você está na graça. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que os que estão na graça não vão enfrentar o juízo de Deus da grande tribulação, porque estão na graça. Agora, o mundo que não está na graça vai enfrentar a grande tribulação. É mais um argumento para o pré-tribulacionismo que Jesus vem levar a igreja antes, porque nós não somos do mundo, nós não somos pertencentes ao mundo, nós não estaremos debaixo do juízo de Deus, porque nós sim estamos na graça. Aleluia. Pastor, o mundo hoje está na graça. Não está na graça. O mundo hoje está no pecado, como o mundo da antiguidade estava no pecado. E a palavra de Deus diz que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer já está condenado. Quem é que está na graça, pastor? Quem está na graça é a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Qualquer crente aqui, ou lá no Japão, ou ali no bairro, lá no outro bairro, lá em Campinas, lá em São Paulo, lá em Limeira, qualquer crente lavado e remido pelo sangue de Cristo está na graça. Aleluia. Aleluia. É por isso que Deus tem os seus em todos os lugares. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aplauda ele nessa hora. Pode aplaudir a ele. Aleluia.
Aleluia. Por isso que eu comecei a mensagem perguntando, né? Se o mundo é marcado por tragédias. E é uma resposta óbvia, né? Com certeza, pastor. Quantas tragédias? Agora mesmo está acontecendo. Inclusive eu comecei com essa fala no início. Mas nesse exato momento tem tragédias de todos os tipos. Não tem? Não tem tragédias espirituais agora? Não tem pessoas sendo assassinadas pelo diabo? Não tem pessoas invocando demônios nesse exato momento em algum lugar? Não tem? Não tem tragédias morais? Não tem pessoas entregando a sua vida à imoralidade, ao pecado, à prostituição, ao adultério e a toda sorte de imoralidade sexual? As tragédias estão acontecendo nesse exato momento. Mas quando Jesus chega, irmãos, Ele chega para dar vida e dar vida com abundância. Ele é o Senhor da glória, Ele é aquele que nos libertou dos nossos pecados. É por isso que todos os lavados e remidos pelo sangue de Cristo têm essas características de estar assentado, amém? Não é mais uma pessoa inquieta. O seu coração já aquietou? Quem tem a paz de Cristo no coração, diga amém. Aleluia. Você está vestido? Amém. Aleluia. Vestes brancas ou preta ou azul ou vermelha? Vestes brancas. É o paradigma bíblico. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Você está em perfeito juízo? O que é perfeito juízo? Eu sei quem tenho crido. Aleluia. Também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei quem tenho crido. Lembra do filho pródigo? Que a Bíblia diz lá, pessoas não prestam atenção, mas diz o texto que lá na terra longínqua, a Bíblia diz, e ele caído em si, quer dizer, ele voltou em si, né, porque estava fora, mas nós estamos com perfeito juízo. E o quarto passo, desejoso de seguir a Jesus. Quem é que tem desejos por Jesus? Aleluia. Quem ama o Senhor Jesus? Glória a Deus. Você ama a palavra dele? Aleluia. Você ama estar na casa dele? Sim. Você Aleluia. tem prazer de cantar louvores a Glória a ele? Deus. Você tem prazer de adorar em espírito e verdade? Aleluia. Sim, Para você Deus. servir a ele é uma leveza, é algo maravilhoso e Oh, glorioso? glória. Não é algo pesaroso, triste, enfatoso e religioso? Não, é algo prazeroso. Amém, irmãos? Amém. Desejoso de andar e segui-lo pelo caminho. Glória a Deus. Todos nós estamos seguindo ele pelo caminho. Aleluia. Nós não somos como os primeiros apóstolos, designados especificamente, como aquele ex-endemoniado gadareno também não foi impedido de segui-lo literalmente pelo caminho, mas nós o seguimos não só pelo caminho, mas por ele mesmo, porque ele é o próprio caminho. Aleluia. Nós estamos nele, vivemos para ele, para a glória dele. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. É por isso que quando a pessoa começa a ouvir a palavra cristalina, com conteúdo bíblico, a pessoa passa a ter mais desejo de orar em casa, de ler a Bíblia, de estar no culto. Porque senão a pessoa vai ser um acúmulo de cansaço. Mas Deus nos dá alegria, Deus nos dá força para servir, para adorar, e para glorificá-lo, e para caminhar na sua bendita e gloriosa presença. Amém? Amém. 9:07. Eu vou terminar o culto. Amém, irmãos? Hoje eu comecei quase 16 minutos atrasado, mas nós vamos terminar agora no nome de Jesus. Digam todos amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Dê Deus. mais uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.